Signal e Proton não são mais plataformas seguras, ou pelo menos essa é a mensagem de tempos em tempos que alguns meios de comunicação ou pessoas aqui nas redes sociais falam não só sobre essas ferramentas de privacidade, mas também sobre outras. Isso acontece pois a Proton Privacy no passado atendeu a uma solicitação do governo da Espanha para entregar o e-mail de recuperação de uma pessoa investigada à polícia espanhola. E no caso do Signal, um artigo compartilhado alega que o aplicativo de mensagens serve de fachada para o governo dos Estados Unidos. Então nesse vídeo eu vou te explicar um dos principais pontos que a maior parte das pessoas ignora ao usar ferramentas de privacidade, tudo isso depois da vinheta. Hoje nós vamos conversar sobre um dos principais pontos negligenciados ao usar ferramentas de privacidade, mas antes de ir para o conteúdo do vídeo, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o Vitor Pio e aqui no Privacy Map falamos tudo sobre segurança e privacidade online. E se você gostar desse conteúdo, considere se inscrever, deixar o seu like, pois eu tenho certeza que esse vídeo aqui será útil para você. Combinado? Então bora lá pro vídeo. Notícias assim sensacionalistas existem e não é de hoje, tá? Elas exploram nossas emoções, como medo, curiosidade, exagerando ou distorcendo fatos para capturar a sua atenção e gerar engajamento, aproveitando a nossa tendência natural como humanos, né, de focar em informações ameaçadoras ou escandalosas. E não seria diferente no cenário de privacidade. Para qualquer ferramenta de privacidade considerada segura, vão existir sempre novas notícias que tentarão bater de frente com essa segurança, apresentando situações ocorridas em algum momento. Mas como podemos diferenciar se uma ferramenta de privacidade foi comprometida ou se é apenas uma notícia sensacionalista? Uma coisa que portais de notícia já sabem é que a maioria de nós é cética em relação à vigilância governamental e a grandes empresas de tecnologia. Então, quando lemos que uma empresa de privacidade acabou, por exemplo, de entregar os dados dos usuários ou que está em conluio com agências governamentais, geralmente existe um viés de confirmação. Em vez de fazer perguntas e descobrir o que realmente está acontecendo, algumas pessoas simplesmente levantam as mãos e dizem: eu sabia que isso ia acontecer, simplesmente não existe mais essa coisa aí de privacidade, segurança, simplesmente acabou. E eu já vi isso acontecer não só recentemente, mas ao longo de todos esses anos na carreira de segurança e privacidade. Geralmente é a mesma história. Mesmo você assistindo esse vídeo hoje aqui, ou daqui a alguns anos, isso pode acontecer. Então nesse vídeo eu vou analisar não só esses casos que aconteceram com a Proton e Signal, mas também deixar um caminho para que você, numa nova situação semelhante, caso isso aconteça, você tenha uma ferramenta que você possa utilizar para que você possa fazer as perguntas certas para saber se realmente aquela plataforma ali foi comprometida. Então, por favor, assista aí até o final, porque eu vou te explicar de uma vez por todas como esses dois casos afetam você que usa aí os serviços da Proton ou Signal. Beleza? Então bora lá. Vamos começar com o caso da Proton. A polícia espanhola fez uma solicitação às autoridades suíças para identificar alguém que eles alegavam ser um terrorista. O fato de um governo abusar ou não dessa autoridade para rotular alguém como terrorista não importa pra gente aqui, tá? Empresas como a Proton têm um recurso legal para combater essas solicitações se eles considerarem abusivas. Às vezes essas empresas fazem isso ou às vezes não. Mas no final de contas, todas as empresas são obrigadas a operar dentro das estruturas legais do país em que elas estão sediadas. Se é uma empresa norte-americana e o governo dos Estados Unidos faz uma solicitação legal aprovada pelo tribunal para que entregue os dados, ela tem que fazer isso concordando ou não. O mesmo vale para a Suíça, Brasil e todos os outros países do mundo. Só porque uma empresa diz que protege a sua privacidade, não significa que ela pode simplesmente ignorar essas solicitações governamentais. O que muda de fato é que alguns países possuem uma infraestrutura legal que impede esses abusos. E também as empresas de privacidade não apenas prometem, mas implementam tecnologias públicas para a proteção dos dados dos usuários, ou seja, tecnologias livres e open source.
E isso vai de encontro com o segundo tópico desse vídeo aqui. Todas as empresas podem ceder os dados que elas possuem sobre você. Só que as empresas que são pró-privacidade, geralmente elas optam por reduzir a coleta e armazenamento dos seus dados. E mesmo aqueles dados que elas precisam ter para operar um aplicativo, algumas implementam o que chamamos de criptografia de ponta a ponta. Assim, todos os dados são criptografados. Mesmo quando houver uma solicitação governamental, eles podem ser entregues, mas não terão utilidade sem as chaves de criptografia, que no caso da Proton ou do Signal, somente você possui. Outro ponto importante é a tecnologia usada. Quando falamos de e-mails, por exemplo, precisamos entender que para que um e-mail seja enviado, como qualquer outra carta aí enviada pelos correios, ele precisa ter informações do remetente e do destinatário. Essas informações não podem ser criptografadas. Caso contrário, aquela carta ela nunca poderá ser entregue. O mesmo vale para um endereço de e-mail de recuperação em qualquer conta online que você criar. Se ele fosse criptografado, a empresa não conseguiria ver um endereço de e-mail para te ajudar a recuperar a sua conta. Em outras palavras, dependendo da tecnologia, certas informações não podem ser ocultadas para que ela funcione de fato. Mas, Pio, por que ainda não inventaram um e-mail para a privacidade que o remetente e o destinatário sejam criptografados? Ou que esse e-mail aí de recuperação também esteja oculto, ou que a empresa não consiga ter acesso. Porque a gente depende, de pesquisa, de desenvolvimento e principalmente de tempo e recursos para descobrir como ter isso, descobrir como a gente chegar nessa tecnologia. E esse é um dos trabalhos que eu tenho feito com a minha equipe aqui no Privacy Map. Ah, Pio, mas eu acho que você está tentando defender a Proton e o Signal aí só porque você indica e gosta deles. Eu já li em comentários, inclusive, desse tipo aqui no canal, mas não é isso. Nós não podemos ser apenas fãs de ferramentas de privacidade e defendê-las ali a todo custo. Porque o que mais acontece, principalmente com ferramentas de privacidade, é que um dia ela pode ser recomendada e em outro dia não. Ou seja, a gente sempre precisa constantemente avaliá-las. Nesse caso do terrorista espanhol, a Proton não forneceu o nome do usuário nem nenhum dos seus e-mails. Eles não podiam porque eles não tinham essas informações para fornecer ao governo espanhol. Eles foram sim obrigados pelas autoridades suíças a fornecer o endereço de e-mail de recuperação, o que realmente foi feito. E nesse caso, era um endereço de e-mail da Apple, e foi a Apple que forneceu o nome da pessoa associada ao e-mail de recuperação. Na pior das hipóteses, você poderia acusar a Proton de não ter feito um bom trabalho para informar os usuários de que esse endereço de recuperação não é privado. Mas a gente já vai chegar nesse ponto em um momento, tá? Mudando agora para o Signal, temos uma situação diferente, mas que sempre se repete e que nos ensina uma lição muito importante. Iniciamos nossa conversa sobre esse assunto no vídeo que eu vou deixar aqui no card, beleza? Primeiro que o fundador do Telegram, que é um concorrente, compartilhou uma mensagem questionando a criptografia do Signal. Nessa mensagem, ele afirma o seguinte: abre aspas, um número alarmante de pessoas importantes com quem conversei comentou que suas mensagens privadas do Signal foram exploradas contra elas nos tribunais ou na mídia dos Estados Unidos. Observe que não há nenhuma fonte que comprove essa afirmação e as várias pessoas que compartilharam essa mensagem convenientemente ignoraram o fato de que se trata de concorrentes. Em outras palavras, existe um viés inegável aqui. A questão é a seguinte: qualquer pessoa pode afirmar que a criptografia do Signal pode ser ou foi quebrada, mas o ônus da prova não é do Signal, mas sim de quem fez a afirmação. Então, se o CEO do Telegram alegar que o concorrente Signal teve a sua criptografia quebrada, para que isso não seja apenas mais um boato, ele precisa primeiramente provar. E esse tipo de situação acontece frequentemente contra ferramentas de privacidade. Uma outra parte da suposta vulnerabilidade do Signal tem a ver com a sua diretoria. Aparentemente,
um dos diretores tem um histórico de promoção da censura e tem conexões preocupantes com a comunidade de inteligência dos Estados Unidos. E eu entendo, isso pode trazer uma imagem terrível, né, para o Signal e que provavelmente sim deveria ser questionado, mas a forma como foi pautada aí pelos noticiários não foi a melhor. E isso não tem nada a ver com diretoria ou de o aplicativo não ser inseguro. O Signal, assim como a Proton, são aplicativos de código aberto, o que significa que nos últimos 10 anos ou até mais, desenvolvedores e pesquisadores de segurança tiveram acesso ao código-fonte desses aplicativos para encontrar e explorar vulnerabilidades se elas existissem. E isso, né, com a adição de uma nova pessoa no board da diretoria, não muda o que já foi escrito, o que está público. É óbvio que sim, entender quem está na liderança de uma empresa ou projeto é importante, porém mais ainda é garantir que tudo seja transparente e principalmente criptografado de ponta a ponta, para que a opinião do presidente, diretor ou de qualquer colaborador não possa interferir nos seus dados e comunicações. E essa é a principal mensagem desse vídeo. Não ignore as notícias. É claro, esteja sempre atento ao rumo que uma ferramenta está tomando, mas não deixe se levar pelo medo, incerteza e dúvidas geradas por elas. Uma segunda lição é a seguinte: os aplicativos e os serviços de privacidade só são fortes quando o usuário sabe utilizá-los. Você pode comprar e instalar a fechadura mais forte no portão da sua casa, mas se você deixar a janela destrancada e alguém entrar, a culpa não é da fechadura, não é do portão. A culpa, infelizmente, é sua, por ter deixado a janela aberta. E por isso que quando falamos de estratégia de segurança e privacidade, a ideia é que você proteja não só uma parte da sua vida digital, mas compreenda o todo. E parte disso é estabelecer a sua segurança operacional, ou seja, entender quais são as limitações, como você deve usar e incluir na sua rotina, por exemplo, os aplicativos da Proton ou o Signal, para que você não tenha a surpresa de ter um e-mail de recuperação revelado e caso você opte por ter um, entender também quais são as consequências disso. Por exemplo, você sabia que você pode remover ou alterar o endereço de recuperação de e-mail lá no Proton Mail? Nas configurações da sua conta do Proton, é só clicar lá em Recovery ou recuperação em português, em seguida recuperação de conta ou Account Recovery e você pode desativar a opção de permitir essa recuperação por e-mail ou alterar para um outro endereço de e-mail se você quiser. E lembre-se disso também, tá? Se você desativar essa opção, não poderá mais recuperar a sua conta se você perder a senha. Mas entender se faz sentido ou não deixar desativado faz parte da sua segurança operacional. Mas a minha dica é que para Proton, no mínimo, você deve ativar a recuperação de dados por meio de uma frase de recuperação e manter essa frase aí armazenada em um local seguro. E se você não quiser que o Proton tenha acesso ao seu endereço de IP, que é o identificador atribuído ao seu dispositivo na internet, basta você usar uma VPN de confiança ou o Tor para fazer login, que vai ocultar aí o seu endereço de IP. E uma última reflexão, tenha cuidado com o que você compartilha, mesmo usando criptografia de ponta a ponta. Muitas vezes a sensação de segurança pode nos levar a cometer erros, e a maneira mais fácil de proteger suas informações é refletir antes de compartilhar. Notícias como essas, elas vêm e vão, mas é sua responsabilidade criar hábitos sólidos de segurança e privacidade. Sua proteção depende primeiramente de você. E se você precisar de ajuda nessa jornada, conte com os treinamentos e programas de mentoria do Privacy Map. Independentemente do software ou aplicativo que você use, é fundamental entender que sua segurança operacional, ou seja, como você utiliza esses aplicativos, como você armazena as suas informações pessoais e compartilha os seus dados, entender tudo isso é tão importante, se não mais importante do que as ferramentas que você escolhe, tá bom? Obrigado por assistir esse vídeo até o final, aproveita, deixa o seu like e a gente se vê em um próximo vídeo. Valeu e até mais!